Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Deus te siga bendiciendo grandemente. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus siga te abençoando grandemente. E obrigado por todas essas escrituras e tudo que esteve lendo para nós. Que desejaríamos que continuasse. Desejamos que continuasse para ver tudo que tem ali. E sempre que tenhas esta parte, todo o que desees, não. E sempre que ter essa parte, tudo que você deseja, não fica pondo limitações. Que Deus te use mas bem que Deus te use e nos fale tudo o que tenha que falar. Assim que Ele tem um tempo sem limite também para nos falar, um tempo indefinido. E que todos tenham um bom dia. E a todos que estão aqui na Grande Carpa Catedral, que Deus os abençoe grandemente. Também todos que estão nos escutando e vendo através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, também pela internet nos diferentes países. Hoje, domingo 4 de fevereiro deste ano 2024. Vamos buscar em nossa Bíblia, no livro do profeta Isaías, o que leu de Isaías 61, do 1 ao 3, nessa mensagem que estaremos escutando, a Era Messiânica, que foi pregado 21 de novembro de 2015. E leremos o capítulo 63, versículo 1 em diante, onde nos diz: Quem é este que vem de Edom? Quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestidos rojos, com vestes tintas? Edom, aí, ao lado, escreve gentiles. Aí em Edom, do lado, ele escreve gentios. Este hermoso em seu vestido, este que é glorioso em suas vestimentas, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Aí ele escreve Malaquias 4, do 1 ao 2. Em cima ele tinha escrito Apocalipse 19, do 11 ao 21, e o 14, do 14 ao 20. Esse é o cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Aí também ele escreve várias escrituras, Apocalipse 14, 19, 6, 17, todas essas escrituras ali. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Redimidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, e apontei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei com o meu furor, e a sua força derribei por terra. Apocalipse 14, do 16 ao 20, ele escreve ali. E 19, e também 6, do 2 ao 17. A Era Messiânica. Podem se assentar, por favor. Miren, esta porção que nos estuvo leyendo nosso irmão Miguel. Vejam, nessa porção que o nosso irmão Miguel esteve lendo para nós, quero ler algo aqui. Da qual aqui eu quero ler algo que é a ocasião quando José havia hecho algo, que é a ocasião que José tinha feito algo e
José é o filho do irmão Branham. Ela disse que o repreendesse. Vejam na página 18 da mensagem Olhem a Jesus. Um dia eu entrei, ela teve que criar essas crianças sozinha. E eu, estando no ministério, eu estive sempre ausente. Muitas mulheres não aguentariam isso. Ou seja, ele ter que sair e ela ter que lidando com as crianças. Vocês sabem isso. Isso seria bem difícil. Eu entrei e ela disse algo, uma coisa ou outra. José está ali atrás. Certamente, ele é um garoto. Ele ajudou a colocar alguns cabelos brancos na cabeça da mãe dele, como eu também fiz. Ou seja, como ele fez com a mãe dele também. Talvez era um pouco travesso. Então, realmente, ele era um menino e ele tinha feito algo que era bem mal. E ela me disse, Billy, castiga ele. Eu disse, eu não estou com ânimo. Ela disse, você, então eu tenho que tolerar isso? Aí ela bateu a porta na minha cara, bateu bem forte a porta na minha cara. Ela bateu a porta bem forte. Bem, eu pensei, está bem. Pobrezinho, ele não fez isso com intenção. Eu continuava lavando o meu carro. E quando eu cheguei ali, o Espírito Santo não gostou. Era do que o irmão Miguel estava falando. Nosso irmão Miguel estava falando. Vejam, o irmão Branham viu, para ele, ele viu bem. É uma discussão que eles tiveram e ela reagiu dessa forma. Ele deixou quieto, deixou passar. Mas o Espírito Santo não. Ele disse, ele quem? O Espírito Santo. Vai e diz a ela. Eu creio que é 2 de Crônicas, capítulo 22. Primeiro, somente imaginei isso, eu pensava. E eu continuava lavando. Aí, novamente, disse, vai falar para ela ler isso. E eu entrei, peguei a Bíblia e li. Não era essa escritura. Mas vamos continuar aqui. Isso foi onde Miriam, a profetisa, zombou de seu irmão Moisés por se casar com a jovem etíope. E Deus não gostou disso. Ele disse, é melhor que o seu pai cuspisse na sua cara do que você fazer isso, porque Miriam zombou de Moisés. E assim Miriam ficou toda leprosa, se cobriu com lepra por todo o corpo. E então Arão veio e contou para seu irmão e disse, ela está morrendo com lepra, de lepra. E Moisés correu para interceder por ela no altar. E quando ele o fez, o pilar de fogo desceu. Deus, ele disse, vai, chama ela e Arão e traz eles aqui. Arão estava no assunto também. Assim que ele disse, vai, chama eles para vir aqui. O mesmo que aconteceu com Billy nessa ocasião, que ele disse, vem aqui, senta aqui. Ali ele escreve o pilar de fogo. Ele disse, Deus falando agora a eles, e disse, se tiver alguém entre vós que é espiritual ou profeta, eu, Senhor, me manifestarei a ele. Eu lhe falarei em visões e me manifestarei a mim mesmo a ele por sonhos e me revelarei a ele por sonho e etc. Ele disse, mas o meu servo Moisés, na terra não tem ninguém como ele. Ele disse, eu falo com ele face a face. E ele disse, não temeram a Deus?
Então viram, Deus não gostou. Pero quando vi isso, corri. Mas quando eu ouvi isso, eu corri e ela estava no outro quarto. E aí ele desenha uma pedrinha angular e as eras e uma seta para a sétima era. Então ela se trancou na sétima era. Toquei a porta, bati na porta e ela estava trancada dentro. E eu disse que queria falar com ela. Eu entrei ali e falei com ela e tratei de dizer a ela de que isso se tratava. E eu disse, querida, você sabe como eu te amo, mas Deus não gostou disso. Você não deveria ter falado isso. Imediatamente depois disto, tinha um problema na costa dela, na costela. E ela é a esposa do profeta, e vejam, e lá eram seus irmãos. Ou seja, que com Deus não tem isso, de que por ser da família, não. Se fizerem algo assim, algo que não agrada a Deus, então poderão ter consequências. Quanto mais pessoas que o fizerem. Levamos ela ao médico aqui em Louisville, o Dr. Arthur Schoen, e ele encontrou um tumor no ovário esquerdo, que eu encontrei há 15 ou 16 anos. O tumor no ovário esquerdo, como no tamanho de uma noz. Aí tem um lugar que ele escreve que o lado esquerdo, esse ovário do lado esquerdo, representava denominação. Agora, um pouquinho mais na frente, ele diz, eu disse, Senhor, ela não fez com intenção o que ela fez nessa manhã, ela não quis falar isso. Disse, Senhor, ela nunca disse nenhuma vez, nenhuma palavra, por eu ir nas reuniões e por eu ficar meses fora. Aí o profeta está intercedendo por ela. Ela nunca disse qualquer coisa, nenhuma vez ela abriu a sua boca a respeito disso. Ou seja, ela não se metia nas coisas do ministério. Ele está falando a Deus as coisas positivas dela, trazendo as coisas positivas dela a Deus, e aí ele se pondo como um intercessor. Ela sempre mandava minha roupa para a tinturaria e lavava minhas camisas e tinha tudo pronto para mim, para que eu fosse às reuniões. E ela sempre desejava saber como ela podia servir a Deus. Vocês, mulheres, servindo seus esposos, assim vocês estão servindo a Deus, supostamente. Então, quando eu entrei muito cansado e esgotado, as pessoas vindo de todas as partes, e eu tinha que sair em alguma parte para uma viagem de pesca ou de caçaria. Então, muitas mulheres teriam reclamado disso, mas o que ela fez? Ela preparou a minha roupa de caça. Ela arrumou, preparou para que eu vá e me deixou ir. Eu disse, Senhor, ela não quis falar isso. Agora, se Deus sabe todas as coisas, Ele sabia tudo isso que ela tinha feito. É Deus. Mas o profeta tinha que falar e fazer a intercessão por ela. Veja, não era o suficiente o que ela tinha feito. Perante Deus isso já não contava o que ela tinha feito. Mas sim, contaria o que o profeta falasse. Pondo isso que tinha feito a favor da obra,
E ele pedindo por ela. Então vejam aí, ele disse, ela teve que ser operada cirurgicamente 3 vezes por causa de que ela não podia dar à luz de outra forma. Eu disse, Senhor, eu não quero que façam a ela novamente, ou seja, não queria que operasse a ela novamente. E nesse instante, eu ouvi algo no quarto. Olhei em cima e uma voz disse, para. E aí no meio de disse, agora como tu digas, aí ele desenha uma estrela de Davi. Agora como tu digas, será desta maneira. Em cima ele escreve, cura. E eu esperei por 1 minuto e disse, antes que a mão do médico a toque, a mão de Deus tirará o tumor e nem será encontrado. E isso ficou estabelecido para mim. E não chamou ela. Ele não chamou ela, ele não ligou para ela, mas ele só falou essa palavra. Então nessa história vocês sabem que quando o doutor foi operar a ela e disse, olha, não está nesse lado, não está no outro. Quando foi para o outro lado, deu a volta, porque era isso. E o médico tem todas essas radiografias e sabe aonde ele vai fazer o corte. Ele sabe onde ele vai dar o corte aí. Talho usa aqui, dá um talho aí no chão. Falando de construção, a gente fala assim, dá um talho aí. Me desculpa se significa outra coisa em outro país. Então, ele sabia onde dar o corte. Eles sabem exatamente onde é. Não vai fazer uma abertura para estar tentando achar. Vou ver se é aqui, ver se a pessoa tem aí um nó por causa de um golpe. Esse é o tumor. Não, eles têm as placas, a radiografia, e vê se é lado esquerdo ou direito. É esquerdo? Então, jovens, é do lado esquerdo, vamos fazer a operação aí. Mas quando ele foi para o lado esquerdo, não está. Você observou bem a radiografia? Sim, eu observei. Será que saiu errado? Vamos para o lado direito. Também não está do lado direito. Agora veja, houve essa cura. Teve essa cura na qual esse tumor desapareceu. E já sabemos tudo o que isso significa. E o que estará acontecendo com esse povo, que breve receberá essa cura total espiritual, será dado a eles cura espiritual, ou seja, lhes abrirá os olhos espirituais e poderão ver o cumprimento do que o reverendo William Branham trouxe em sua mensagem, que foi precursar a vinda do Senhor. E virão a ele cumprindo tudo que ele trouxe em sua mensagem. Agora, esse é um tema que é muito, porém, que muito grande. Para desenvolver o que é essa fé, o que é a palavra falada, o que é falar a palavra correta, para que as coisas aconteçam. O que é a misericórdia de Deus por meio do mensageiro dada ao povo, a um indivíduo, a uma nação, a um continente. Agora vejam, a era messiânica nos diz na mensagem o selo predito, que foi pregado 1º de novembro de 2013 em Buenos Aires, Argentina.
Muitos profetas e justos desejaram ver o que estavam vendo e ouvindo. Estavam vendo ao Messias em sua vinda. E estavam ouvindo ao Messias, ensinando, lhes pregando. E essa é a etapa mais importante. E essa é a etapa mais importante da vida da raça humana. O tempo que o Messias aparece e ensina as pessoas, ainda que nem todos crerão, ainda que nem todos escutarão, mas os entendidos entenderão. E o que é de Deus, ouve a voz de Deus. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O que é de Deus, ouve a voz de Deus. Portanto, é uma grande bênção viver em um tempo que Cristo no meio da sua igreja, Cristo em Espírito Santo, o qual disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É importante e é uma bênção estar na etapa que o Espírito Santo está falando pelo mensageiro da era que a pessoa está vivendo. É uma experiência única que tem os que vivem na etapa devido do mensageiro de sua era. Os demais, através da história, saberão o que aconteceu. Agora, quando você vive na etapa messiânica, onde Deus envia o precursor de sua vinda, da vinda do Senhor, e depois envia o Messias, essa é a etapa mais importante. E por isso é a etapa ou era de ouro para os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E no livro das eras sem editar, nos diz na página 520, que é aqui no folheto, é a 34 do folheto Revelação capítulo 4, parte 1. Aqui no folheto é a página 34 de Revelação capítulo 4, parte 1. Aqui está no folheto, mas aqui está no livro. O que ele escreveu? Diz assim: essa noite, nessa igreja que sabe que meus irmãos e minhas irmãs nessa igreja, vocês sabem que algum dia vocês serão chamados, estejam não preparados, vocês serão chamados para se encontrarem com Deus. Essa trombeta, e em cima ele escreve, Moisés a toca. Essa trombeta vai soar. Do lado, ele desenha uma pedra angular e as eras e coloca uma seta para a pedra angular. E quando fizer, soará para a condenação de vocês, onde vocês nunca mais voltarão a viver e serão atormentados no abismo do inferno do diabo, talvez por milhões de anos. Ou eles os chamarão. Aí ele escreve, Moisés e Elias, ao alto para se encontrar com os santos gloriosos. Aí do lado ele escreve, a trombeta do ano do jubileu. Aqui no folheto, mas refere a esse parágrafo. E embaixo desse parágrafo ele escreve, aonde termina com os santos gloriosos, aí ele escreve, do trono do juízo é igual, sai a trombeta. Disto também nos falou nessa mensagem a estatura de um homem perfeito.
na página 4, onde diz: estamos nos aproximando aos 7 selos. Terminamos de estudar as 7 eras da igreja, e essa mensagem de ensinamento, aí ele escreve mensagem de ensinamento, ajuda a preparar todo aquele que é redimido pelo sangue do Senhor Jesus e que estará naquela era da igreja, e ele desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular e as eras. E que estará naquela era da igreja, a era eterna da igreja, no final dos selos. Ele escreve era eterna da igreja. Continua nesse livro das eras, falando, ou sem editar. Tão certo como Deus cumpriu sua palavra a Pedro, Tiago e João, tão certo como ele cumpriu a João, o amado revelador, tão certo como ele cumpriu sua promessa através das eras da igreja, é tão certo que ele prometeu nesses últimos dias que ele enviaria em uma chuva tardia e traria novamente o mesmo Espírito que estava sobre a terra nele. Aí ele escreve a porta aberta no último dia, aí do lado esquerdo. E no livro aí também perto ele escreve a porta aberta, Apocalipse 4:1. A luz deveria vir no tempo do entardecer e mostrar o mesmo poder e os mesmos sinais, e tudo o que ele fez em seu dia, ele mostraria novamente nessa porta aberta no último dia. Em cima de último dia ele escreve sétimo milênio. Aqui está, e aqui ele escreve a porta. Aqui está, o temos aqui mesmo conosco agora, o Espírito Santo, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Está pregando a vocês, está ensinando a vocês, está tratando de que vocês vejam o que é certo e o que é errado. É o próprio Espírito Santo falando através de lábios humanos, operando entre seres humanos, tratando de mostrar misericórdia e graça. Aí ele escreve o ensinamento, e um pouquinho mais à frente, vejam, no parágrafo 194, diz, e tem um montão de coisas que fiz que muitos dos meus irmãos não entenderam. Muitos de meus irmãos lá no campo não entenderam por que as fiz. Mas, Pai, eu fiz porque eu fui guiado a fazê-las. Pai, te rogo que tu nunca me permita estar envergonhado desta guiança. Mas continua me guiando, Senhor. Continuar fazendo da maneira que sou guiado a fazer. Deus, me ajuda, porque sinceramente eu procuro conhecer a Tua vontade, para que possa fazê-la, para trazer como Tu me mostraste há muitos anos, quando deixei essa igreja, o pão da vida para as pessoas do mundo. E eu vi essa grande montanha de pão, e santos com vestes brancas. Aí ele escreve, com o Espírito Santo. Ou seja, os que tinham nascido de novo. Vindo de todas as partes da terra para comer esse pão de vida. Oh Deus, me permita. Oh Deus, permita que nunca falhe em alimentar as pessoas com o pão de vida. Agora vejam, isso também está relatado ali
no livro de Citas, na página 1, onde ali ele nos fala dessa visão, vejam. Página 1, párrafo 1. Página 1, parágrafo 1. Los conoces tú a ellos, como a mitad de, ya terminando. Eu dije não. Então ele disse, você conhece a eles? Eu disse não. Ele disse, esse é seu tabernáculo e eles jamais comerão pão de vida. E eu estou enviando você por esse caminho. Então eu viajei para o oeste e fui trazido a uma planície onde foi levantada uma plataforma. Aparentemente, eles estavam debaixo de uma grande carpa ou auditório. Ali tinha cortinas estendidas atrás da plataforma. Aí ele escreve, carpa grande. O Senhor me disse que fosse para trás das cortinas, e quando eu fiz, que olhasse atrás das cortinas, quando eu olhei, eu vi uma grande montanha de pão de vida. Então ele disse, alimenta a esses. Aí em grande carpa, ele desenha uma pedra angular. Alimenta a estes. E virando para o lado, eu vi pessoas. Veja. Vocês sabem uma coisa? Veja isso. E virando e olhando em volta, eu vi pessoas vestidas de branco vindo de todas as partes, formando uma grande audiência. Já tínhamos lido ali que o irmão ele escreveu com o Espírito Santo. Agora, quando eu olho vocês, eu vejo essa audiência com vestes brancas. São vocês. E os que estão conectados também. Agora vejam como Deus cumpre tudo em simplicidade. Como isso estava ali em uma visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, e hoje vemos materializado. Essa letra que está escrita allí. Hoje vemos essa letra que está escrita ali. Vemos que ela recebeu vida. Ela ganhou vida. Recobrou vida em você e em mim. Se disse que ia ter uma grande carpa catedral. Estava a letra. Em letra. Aqui está a realidade. Ganhou vida. Essa palavra ganhou vida. Agora, nessa mensagem, a consumação das 70 semanas de Daniel, pregado 23 de outubro de 2010, aqui em Cayey, Porto Rico, ele diz assim: portanto, é importante estar preparado com Cristo, esperando sua vinda e esperando a fé para ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no momento que ele cumpra sua vinda, e visite sua igreja no cumprimento da sua vinda, como visitou a Israel 2000 anos atrás. Como ele visitou a Israel 2000 anos atrás? Em um véu de carne chamado Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré. Ele vai visitar sua igreja e depois vai visitar a Israel também. Mas quando Israel virem a Cristo, o Messias, porque Cristo, ou Cristo, o que significa é o ungido, e Messias, o que significa é o ungido. O Cristo, o Messias e o ungido é a mesma coisa, é o mesmo. Portanto, é ungido com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. E no livro das Eras, na página 431, que nesse é 435, 431 diz
431 diz assim: Agora diz que Deus vai restituir a era luterana. Não restaurou a igreja, mas começou a reforma. A era de Wesley não restaurou. A era pentecostal não restaurou. Mas Deus tem que restaurar, porque não pode negar sua palavra. Isso não é a restauração da igreja. Essa não é a ressurreição da igreja, é a restauração. Deus levará a igreja novamente a Pentecostes como no princípio. Agora observa. No versículo 25, onde nos diz por que necessitamos restauração. A lagarta, o gafanhoto, o pulgão e o besouro, o revoltão, comeu todos esses talos, e vocês vejam que esses insetos são os mesmos em todas as etapas, é o mesmo. São o espírito do anticristo manifestado na organização, na denominação e na falsa doutrina através das eras. E aquele talo e a raiz serão restaurados. Deus não vai semear uma igreja nova, Ele vai trazer a sua planta original novamente, a semente original. Ele está fazendo como disse no versículo 23, por meio da chuva do ensinamento, ou o ensinamento temporal, e depois virá, aí ele escreve ensinamento, a chuva da colheita, ou fé para o rapto. Ele escreve revelação, ele escreve fé para o rapto. Do lado ele escreve a chuva temporã é igual ao ensinamento dos 7 trovões. A chuva tardia ou da colheita é igual à fé do rapto. Agora depois podem continuar aí até a 432, tudo isso. Vejam nessa mensagem também, crendo como diz a Escritura, que foi pregado 5 de setembro de 2015 em Santa Marta, México, diz: quando a Escritura, a profecia se cumpre, é o tempo de receber a bênção que está prometida nessa Escritura. Enquanto essas Escrituras não vêm à vida, a cumprimento, ainda não pode obter toda a bênção que está nela, mas quando vem a vida, a bênção já está disponível. Viram o que viemos falando? No cumprimento da visão da capa, ao estar sendo cumprida e estar sendo realizada, então aí já está, essa bênção já está disponível. Temos a promessa que Deus ensinará a seu povo e todos serão ensinados por Deus. Isso Cristo citou em São João. Todos serão ensinados por Deus. São João 6,46. E como Deus ensina? Ele ensina seu povo por meio do seu Espírito. Por meio do seu Espírito é que vem a revelação divina para as pessoas. Nessa mensagem, a estatura de um varão perfeito, na página 8, nos diz assim: por muitos dias antes que tenhamos a reunião, constantemente estou em oração. Vou no bosque, vou ao bosque e ao sair falo para minha esposa que vou caçar esquilos. Mas na bolsa eu levo um lápis e uma caderneta. Assim como o dia amanhece, eu me encontro por ali junto a uma árvore com as mãos levantadas ao céu dizendo: Senhor, o que eu posso fazer nesse dia? O que me darás para teus filhos? Então, é que chega algo que parece que vai queimar minha alma. Quando a sua presença está bem perto,
Eu escuto lá, à distância, algo semelhante a isso. 2 por 2 são 4. 2 por 2 são 4. E aí mais perto. 2 por 2 são 4. 2 por 2 são 4. Então 2 por 2 são 4. E assim sucessivamente. É a sua presença chegando e me dando volta. Quando eu era pequeno, eu não sei se minha mãe se lembra. Teria que perguntar e gravar se ela se lembra. Que à noite eu me levantava com uns pesadelos. Eu falava pesadelo porque eram muitos números, mas gigantes. Por exemplo, o 7 bem grande, o 8 bem grande, o 6, o 5, o 4, todos bem grandes. E eu levantava com medo e eu ia correndo para o quarto. Eu ia do lado da minha mãe para que meu pai não percebesse que eu tinha ido à cama, mas chorando e assustado. Ela dizia, vai, deita. Isso aconteceu quando tinha por aí de 4 a 5 anos, porque eu não estava ainda no primeiro grau. Eu me recordo como agora mesmo. Isso me acordava. Eram sonhos com número, algo, tudo era número, mas números grandes, gigantes. Eu sempre guardei isso, de isso que acontecia comigo quando eu era criança. Bem, e agora eu me recordei que o irmão Branham disse que isso vai se aproximando. 2 por 2 são 4, 2 por 2 são 4, 2 por 2 são 4, 2 por 2 são 4. E assim vai aproximando. E assim por diante, é a sua presença chegando e me rodeando. Cada vez que o irmão repete na fita gravada, 2 por 2 são 4, 2 por 2 são 4, ele fala mais rápido e mais forte. Ou seja, isso é o editor falando. Que falava 2 por 2 são 4, 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 2 por 2 são 4. Ele ia falando assim. Assim era que essa presença ia se aproximando, mas como algo assim. Nesse momento a gente se sente, nesse momento a pessoa tem que render completamente e aos poucos momentos a gente já está fora de si e aí ele desenha uma estrela de Davi e ali a visão vem, vai a tal qual lugar e fala tal ou qual coisa, você viu? Isso começa com meditação. E ele escreve allí. Ali ele escreve, assim é como vem a presença de Deus ao profeta. Parece que vai lhe queimar a alma. O irmão ele escreve também, 2 por 2 são 4. Isso começa com meditação. A sua mente em Deus, e estando lá separado do mundo, lá no deserto, onde a gente está só, tínhamos lido, eu creio que é aqui, no livro das Eras, que o deserto ele escreveu que é o Caribe. Nós lemos em um estudo que ele coloca o deserto como o Caribe. E estando separado do mundo, lá no deserto, onde a gente está só, ali começa a vir lentamente e depois vem mais rápido e mais rápido. A gente simplesmente fica ali sentado, sem falar nada e com as mãos levantadas.
Unicamente levantando as mãos e de repente, sem saber, o seu ser inteiro é levado. Ele escreve, está no espírito teofânico. Então a gente vê coisas que ele quer que a gente saiba. Mostra até coisas que estão por vir. Às vezes chega um ponto que detém e a visão não acontece. E distintas escrituras começam a soar e eu pego o lápis, escrevo, a caneta escrevo para não esquecer em casa. Eu reviso as escrituras e as estudo. Às vezes nem enquadram quando as estou estudando, mas de repente está ali e novamente começa a se revelar. Ele escreve, revela as escrituras e desenha uma estrela de Davi. Então pego uma caderneta como essa e começo a anotar o que ele me fala o mais rápido possível. Eu digo, Senhor, eu vou ao tabernáculo para dizer a eles, venham, porque já recebi algo para eles. E assim são como as coisas vêm, exatamente. Eu não posso entregar a vocês sem que primeiro ele entregue a mim. Ele escreve, não posso entregar a vocês sem eu ter recebido primeiro. Vamos ver essa cita 893 da 103. Ele escreve aí também, vamos ler. E vem uma perseguição para todos que se unam a ela e um boicote. E então será muito tarde. Já recebeste a marca. Não diga eu farei depois, é melhor que o faças hoje. Ramassés estava crescendo, mas recordem que quando Ramassés estava crescendo no poder, no Egito, Deus tinha a Moisés no deserto. Ele também estava crescendo. Ramassés, aí ele escreve 666. Ou seja, onde o diabo estará encarnado em toda a sua plenitude no falso profeta, o anticristo, o homem do pecado, o Papa. Ramsés tinha o sistema político, Deus tinha o sistema espiritual, sob um profeta preparado para vir e falar ao seu povo. Outra vez, ambos estão crescendo. Haverá uma demonstração um dia desses. Aí ele escreve Carpa Catedral. Haverá uma demonstração um dia desses e do lado uma pedra angular. Ele já tinha profetizado e tinha provado que estava bem, mas ainda estava na escola do deserto, escondido do restante do mundo. Mas estava na escola, sendo treinado lá no deserto. Ele escreve Moisés sendo treinado na escola no deserto. Em cima ele escreve Moisés é igual à perseguição, o boicote. E aí embaixo, Moisés sendo treinado na escola no deserto. Aí ele escreve pastoreando ovelhas. Era um pastor. O deserto é igual ao Caribe. Ou seja que Ou seja, que estava separado no Caribe. Ou seja, vamos falar com nome e sobrenome. Poderia dizer aí, estava em Porto Rico, em Calley.
Agora vejam, sendo que? Sendo entrenado. Sendo o quê? Sendo treinado. Agora Pedro está dizendo aqui como Agora aqui Pedro está dizendo que nós devemos ser participantes da sua natureza divina. Agora, cada um de nós estamos tratando de crescer na estatura de Deus. Depois dos 7 selos, então, naquele tempo, no tempo da abertura do 7º selo, agora todos sabemos o que é um selo. É a saída de um ministério. Ele escreve o que é um selo. É a saída de um ministério, o 7º selo. O que é o 7º selo? A saída de um ministério. A abertura de 7 selos. Podemos ver isso no quadro. Isso é a saída de uma mensagem, algo que está selado. Domingo passado preguei sobre a chave. A chave é fé. Fé sustenta a chave. E a chave é a Escritura. E Cristo é a porta. Então, fé pega as maçanetas das Escrituras e tira as coisas boas de Deus para o seu povo. Então vocês veem, fé sustenta a chave que abre Cristo ao povo, para o povo, ou abre ou revela. Então vejam que por meio do Espírito Santo, e ele desenha uma pedra angular e as eras. Hoje vamos tratar de pegar essa mesma chave para abrir o caminho através do qual a pessoa possa chegar a ser um cristão virtuoso à estatura de Deus, como também um tabernáculo vivente, para ser a morada do Deus vivente. Agora, vejam, nessa mensagem, o Deus dessa era perversa nos diz na página 37. Nos diz na página 37. Verdadeiramente possuidores dos filhos de Deus. Verdadeiramente possuidor dos filhos de Deus. Assim como Jesus disse. Assim como no dia de Noé, as mulheres belas e os filhos de Deus começaram a se casar com elas. Assim vai ser quando o Filho do Homem regressar. Ele escreve mulheres e igrejas também. E o seu Deus pensa que é muito bom e belo e científico. Sabedoria, estilo de Hollywood, modelado na sua própria oficina, com certeza. Todo esse enredo e coisas, você sabe. Ela simplesmente a ama. Uau! Eu dou a entender, eu sou metodista, eu sou presbiteriano, nosso pastor tem mais entendimento para dizer algo semelhante, mas não tem entendimento o bastante para dizer o que Deus disse. Ela, a igreja, simplesmente o adora, ela o ama. É somente o que ela quis. Ela não se unirá com algo, irmãos, ou entrar em algo que ela tenha que se comportar diferente. O que é essas Jezabels? Que é a natureza que está nelas. Porque não poderá ser nenhuma natureza. Quem pode acrescentar um côvado a uma estatura? Se você nasceu para ter 5 pés de altura, você não vai ser 6 pés. Como a máquina esticadora de Clipboard. Então, observa, escute. Homem, vocês, montão de riques, se vocês nasceu para ser homens, então se comporte como homem. Esses cabelos pendurados no seu rosto e alisado para parecer um símbolo sexual, geração perversa de cobras. O que acontece com vocês? O meu Deus julgará essa nação um dia com fogo, ou seja, os Estados Unidos da América, afundará debaixo do oceano.
A hora do juízo está à mão, todo mundo perecerá. Ele escreve o juízo para o USA. Perversão religiosa, perversão humana. O homem não sabe nem a que sexo pertence, nem mesmo a mulher. Aí fica com roupa de homem, calça de homem, se comportando, aí vestindo roupa que mostra cada detalhe do seu corpo e ainda fala que é cristã. Nem sequer é uma dama, menos uma cristã. É uma prostituta da rua usada por Satã, inspirada por Satã, para mandar os filhos de Deus ao inferno, para cumprir a palavra que Jesus Cristo disse que haveria de acontecer. Eu não quis falar isso, mas ele falou de toda forma. Porque aí quem está falando é o Espírito Santo, pela boca do nosso irmão Branham, desceu o profeta. Naquele dia, naquela era, vejam de onde vem esse espírito religioso da árvore misturada. Diz, o que tem de mal com essas calças? Já seja o que ele chama calça até o joelho aí, short. A Bíblia fala que qualquer mulher que usa uma roupa que pertence ao homem é uma abominação às vistas de Deus. Isso é assim diz a Bíblia. É a mulher que corta o cabelo desonra a sua cabeça. E não é nem mesmo, é uma coisa pecaminosa uma mulher orar com o cabelo curto. A Bíblia fala que orar publicamente com a sua cabeça descoberta e ela reticência. Dizem, eu uso um chapéu. Hipócrita. Ensina a essas mulheres tais coisas como essa, quando a Bíblia fala que o cabelo dela é dado a ela por cobertura e não um chapéu feito por homens. E quem vê muitos deles fazendo o contrário a isso, tratando de trazer educação terrena, educação mundana, vamos dizer. Porque a educação e tudo isso diz que é do diabo. E pessoas que tratam de educar e trazer muita eloquência, muita educação e que tem que se comportar assim e não ofender aqui e lá, e estão piores. Isso é o que a Bíblia diz. Eu não sou responsável. Eu sim sou responsável de falar a verdade. Eles mesmos devem começar a se corrigir a eles mesmos para depois ir dar algum conselho. Eu sou responsável somente por falar a verdade. Não seja desonesto, assim como a Bíblia fala, tomando a palavra de Deus com engano, para reunir aí o pedido de um montão de coisas que está a palavra pervertida. Aqui eu tenho Elvis escrito em vez de Ebil, perversidade, tudo é quase igual. A palavra Elvis significa um gato e a palavra Rick significa uma rata. Quando você fala pequeno Rick, você quer dizer um ratinho pequeno. Como você chamar, isso é o que ele é. Os seus garotos chamados assim, muda isso, muda e troca isso rápido pelo bem do Evangelho. Não um homem, um menino, reticência. Você nunca ouviu nome como esses na Bíblia ou em qualquer outra era. Nomes para essa era. Um tempo que tem havido ratos e gatos pervertidos é aí. Todos esses narradores de programas de disco de milhões de dólares, e essas crianças nem podem ir à escola sem uma coisinha dessa metida na orelha. Ou seja, esses fones e um rádio na sua sacola, somente de boom, ou seja, essa música. Uns tipos vieram tratando de pintar a minha casa e tocando esses aparelhos e falando para eles, tira essas coisas daqui. Se você não pode trabalhar sem essa coisa, então deixa o trabalho. Eu fico tão nervoso que eu não consigo nem ficar aqui. Dedicamos esse lugar a Deus. Não queremos essa classe de tonteria, boogie desses últimos dias aqui em volta. Eu disse, desliga esse aparelho então, para com o trabalho. Observa,
ainda religiosos, com certeza. Vão na igreja e chega aí em um canto da igreja e fica escutando o boogie-boogie. Observa, a noiva da palavra de Cristo vai encabeçando, assim como vemos o anticristo que vai se encabeçando. Começou lá atrás e agora já vai chegando a cabeça. Um concílio ecumênico colocará a um concílio ecumênico com a cabeça eclesiástica. E a pequena igreja que veio também através, a noiva da palavra de Cristo, através das eras, vem chegando à cabeça. E ele desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. E embaixo as eras. Porque vai se unir com seu companheiro. Sempre igualmente que a igreja e tudo o demais tem que se unir. O trigo e tudo o demais volta à cabeça onde começou, como Caim e Abel. A palavra noiva se encabeçando na pessoa da palavra de Deus, manifestada nessa era perversa na qual vivemos. E aí, em palavra de Deus e palavra da noiva, aí ele desenha uma estrela de Davi e uma pedra angular e as eras. Viram para onde vai se encabeçando? E breve Satanás tomará sua noiva intelectual e exaltará esse grande, o qual será o anticristo. A hierarquia e o assentará em um trono, e o mundo inteiro se maravilhar, admirará dele. Esse é o Papa. E depois Cristo virá. E dois não podem existir ao mesmo tempo. E o seu reino será tirado. Aí está São Marcos, capítulo 11, do versículo 22 em diante. Ele será destruído e Cristo, a palavra de Deus. Tem um lugar que fala que Roma será bombardeado com uma bomba atômica e será destruída. Esse lugar é o assento de Satanás. Ele será destruído e Cristo, a palavra de Deus, da qual a mulher é parte do corpo do homem. Não são dois, são um. E a noiva, a igreja, palavra de pessoas tirada daqui e dali para o seu nome, se unirá no corpo de Jesus Cristo. E o reino do anticristo será tirado e destruído. E Cristo assumirá o trono e assentará no trono do seu pai, Davi. Aí ele escreve trono de Davi. E reinará sobre a terra por 1000 anos. E depois apresentará a igreja a Deus sem mancha e nem rugas. Agora vocês vejam, tudo que, por um lado, Deus está reunindo sua igreja noiva, esse trigo, mas pelo outro lado também, o anticristo reunindo o joio. Agora o nosso irmão William continua dizendo aqui: esses ministérios para o povo hebreu terão todo o poder de Deus sem limitações. Por quê? Porque no capítulo 10 do Apocalipse, o anjo forte traz o livro, o título de propriedade, o livro que estava selado com 7 selos, ele o traz aberto e o entrega a um homem. Depois diz a ele: é necessário que profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Depois, no Apocalipse 11, já está profetizando. João é um tipo e figura do que vai acontecer nesse tempo final no meio do cristianismo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual Cristo vem no último dia, com o livrinho aberto em sua mão, para a restauração de todos que Ele redimiu, restaurar-os fisicamente à vida eterna e restaurar o poder que perderam no Jardim do Éden, restaurar tudo que foi perdido no Jardim do Éden. Por isso, no último dia, na era de ouro da igreja, que é paralelo ao tempo da primeira vinda de Cristo, o poder de Deus novamente será manifestado em toda a sua plenitude, como estava manifestado em Jesus Cristo, e haverá uma manifestação tão grande que os judeus dirão: isto é o que nós estamos esperando. Verão o anjo do pacto que apareceu a Moisés no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo.
E no livro Os Selos, na página 124, diz assim, na 125, diz, durante o tempo da tribulação, depois que a noiva tenha sido tirada, pois a igreja passará pela tribulação, isso é, as fátuas. Então é quando os 144.000 são chamados pelas duas testemunhas do Apocalipse 11:3. Agora recordem a 359, que ele nos fala que tudo isso acontece antes de começar a grande tribulação. Por isso tem que ver todas essas porções para entender tudo e colocar tudo corretamente. Agora observa, eles profetizarão 1260 dias vestidos de saco. Agora vestido de saco, se vocês conseguirem encontrar a palavra, porque no Apocalipse capítulo 19, fala silício. Vestida de silício. Vestido de saco de silício. E silício, vamos ver algo aí. Eso lo pueden conseguir en internet. Isso pode conseguir na internet. Talvez pondo aí a palavra silício. Silício segundo a Bíblia. Então acho que é. Mirem. Saco ou vestidura áspera que se usava antigamente para a penitência. Saco ou uma veste áspera que antigamente se usava para a penitência. Miren, aí está outro. Veja o significado bíblico de silício. É um acessório que cumpre com o fim de provocar dor naquele que o está trajando. Foi usado durante um grande período na comunidade cristã como feito de mortificação corporal. O objetivo da tortura que essa roupa provoca é combater as tentações, de modo que a identifica com Jesus Cristo e a dor que ele padeceu. E tem outros significados por ali. Queria trazer isso para que vissem. Vestido de pano de saco, pano de silício. E vocês vejam o que significa o silício. Miren este outro. O silício é um instrumento, nesse outro fala, um instrumento de penitência utilizado para produzir uma mortificação corporal. Habitualmente estão tecidos com arames finos que deixam os dentes afiados, que é colocado no interior da coxa do portador. Agora vejam. Aí vocês vejam que coloca também coloca aí também com o que Jesus passou. Ou seja, a dor de Jesus foi dura. Diz que ele suou gotas de sangue.
suou gotas de sangue, diz. Agora, por que essas duas testemunhas estaria vestido de pano de saco se ele disse que não tinha relação com o pecado? Onde isso está em Hebreus? Hebreus 9. Hebreus 9. 27. Hebreus 9, 27. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso a juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar o pecado de muitos, aparecendo segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Agora, vejam por que Deus se aborreceu tanto com Moisés, que custou a ele não entrar na terra prometida, não entrar à terra prometida. Agora vamos continuar aqui, nessa página onde paramos. O nosso calendário romano, o qual atualmente usamos, às vezes temos 28 dias e outras vezes 30 e um dia mais, etc. Mas na verdade o calendário tem 30 dias por mês, correto? Agora, se você dividir 1260 por 30, lhe dará 3 anos e meio exatos. Esse é o tempo determinado para que a mensagem do Messias seja pregado a Israel. Aí ele escreve a mensagem do Messias. Como aconteceu simbolicamente com José, quando veio e se revelou a seus irmãos. E aqui no livro de Citas tem um lugar que ele escreveu que ele escreveu nas páginas de anotação. Ele escreve mensagem messiânico. Os gentios levarão, e aí no meio de mensagem messiânica e os gentios, entre parênteses ele escreve José. Os gentios levarão, e em cima ele escreve Moisés e Elias. Os gentios levarão a mensagem aos judeus. Nessa outra página também, vamos ver se eu encontro aqui. Aqui ele escreve também, a mensagem da segunda vinda de Cristo é a mensagem messiânica na era messiânica. E continua dizendo aqui no livro Os Selos. Miren, es hermoso cuando van escribiendo lo de las escrituras que veja que tão formoso que vão escrevendo aí a respeito das escrituras que vai sendo lida, aí vocês veem que Deus está nos ajudando a colocar a palavra bem. Depois dessa palavra, quando menos vocês imaginar, estará produzindo em sua vida algo grande. Isso aí não está caindo aí, como nós falamos assim, como piadas. Você está crendo nessa palavra e veja como essa palavra. Veja isso mesmo, 2 por 2 são 4, 2 por 2 são 4, 2 por 2 são 4. Vai se encarnando cada vez mais e mais, como aconteceu com Abraão e Sara. Em torno dessa palavra,
Quando José foi rejeitado pelos seus irmãos, porque era um homem espiritual que via visões e podia interpretar sonhos, pelo qual foi levado e vendido por quase 30 peças de prata, representou exatamente a Cristo, porque o Espírito de Cristo estava nele. Então observe o que aconteceu. Depois que foi vendido, ele foi jogado na prisão e um de seus companheiros se salvou e o outro se perdeu. Como muitos têm estado confessando para mim e dizendo as intenções que muitos tiveram nessas reuniões que tiveram, que dizem que gostariam de ser alguém para me prender e procurando a forma para me tirar. Vejam como o diabo, sempre procurando a forma para que a obra de Deus não se cumpra, usando seus instrumentos que se deixam usar como Judas se deixou usar. Isso aconteceu em todos esses tempos. Vejam, nos tempos de José, seus próprios irmãos o venderam. Isso também não aconteceu com Jesus? Vejam. Aí do próprio lugar que ele nasceu, os daí o crucificaram. Não pense que nesse tempo será diferente. São os mesmos do próprio povo. Agora, cada um estará ocupando a posição. Agora, cada um estará ocupando a posição e a unção que lhe corresponda. Os filhos de Deus estamos recebendo a unção de Deus, a unção da coluna de fogo. E somos ungidos por Deus. Ungidos, pequenos messias. Mas terá outro grupo que estará sendo ungido pelo diabo, por Satanás. E cada um já escrevendo sua sentença. E cada um já escrevendo a sua sentença. Lembram da visão? Se não se cumpriu naquele tempo que ele estava, então se cumpre nesse tempo e possivelmente esse ano. Porque eu já falei a palavra e ele me ouviu. E como tudo tem que ser falado, já foi falada essa palavra e essa pessoa vai morrer. Escrevam, anotem o dia de hoje. A qualquer momento essa pessoa vai morrer. Porque ela foi vista em um caixão. O irmão William disse, eu vi ela, o irmão William me disse. Deitada ali. Deus não está brincando. E aparentemente não passa nada. E aparentemente não acontece nada. Recordem que ele vem como leão. Recordem que ele vem como leão, como juiz de toda a terra. Por isso ele dizia, agora eu posso ajudar vocês, mas vai chegar um momento que eu não poderia ajudar vocês. Se lembram? Ele falava muitas vezes nas mensagens, especialmente nas reuniões de ministros. Agora eu posso ajudar vocês, mas vai chegar um momento que eu não poderia ajudá-los. Exatamente como aconteceu com Jesus, quando esteve preso na cruz. Um ladrão se salvou, o outro se perdeu, exatamente. José foi jogado no poço, no buraco, suposto a morrer. Depois foi levantado, ascendeu até a direita de Faraó. Ninguém podia ver a Faraó sem ver José primeiro. Jesus está à direita de Deus e nenhum homem pode vir ao Pai senão pelo Filho.
correto. E veja, cada vez que José se levantava da direita desse trono, observa bem, glória, ali estava José à direita do trono de Faraó. E quando se levantava para sair, aí tocava uma trombeta e saía um clamor. Todos ajoelhem. Todos de joelho. Aqui vem José. E agora, quando o Cordeiro sai daquele trono, quando a sua obra como mediador tenha terminado e tome o livro da redenção, então todo joelho se dobrará. Ali você o tem. E ele escreve Leão, traço, José. Observa também que José, que foi rejeitado pelos seus irmãos, a ele lhe foi dada uma esposa gentia. Faraó lhe deu uma esposa gentia. E teve filhos através dela, metade judeus e metade gentil. Foi um símbolo magnífico quando Jacó os estava abençoando. Ali estava Efraim de um lado e Manassés do outro lado. Então Jacó cruzou suas mãos e dessa forma ele deu a bênção ao filho menor. Esses dois filhos foram acrescentados às 12 tribos. Naquele tempo só tinha 10. Os abençoou, e José, seu filho profeta, estava presente ali, e ele disse: Pai, está fazendo errado. Você colocou a bênção da mão direita sobre o filho menor, sendo que era para o filho maior. Jacó disse: Eu sei que as minhas mãos estavam cruzadas, mas foi Deus que as cruzou. Por que seria? Porque Israel, tendo os direitos de ser uma noiva, rejeitou a oportunidade e vendeu sua primogenitura. E nisso a bênção do filho maior, Israel, passou ao filho menor, os gentios. Essa bênção passou de um ao outro, através da cruz. Observa que quando os irmãos vieram ao Egito, ele escreve hoje Sião. Ou seja, hoje há Sião. Para comprar alimento. Oh, irmão, isso é tão formoso. Isso não é parte do selo, mas eu falo para vocês porque eu acredito que assim vocês podem ver melhor. Quando eles vieram comprar o alimento, José os reconheceu imediatamente. José foi o filho de prosperidade. Não importava aonde ele estivesse, ele sempre prosperava. Você espere, e aí ele desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Você espere até que ele venha novamente à terra, o nosso José. Então os desertos florescerão como a rosa e o sol de justiça. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Subirá, levantará com saúde em suas asas. Todos os cactos no Arizona se converterão em árvores lindas e tudo será tão belo. Agora, vejam o que nosso irmão William continua dizendo. O reverendo William Branham viu ele se mover nessa coluna de fogo e ir para um quartinho pequeno. E ali viu a plena manifestação de Deus através do anjo do pacto, realizando o que está prometido que Deus fará nesse tempo final, conforme a visão da capa que foi mostrada ao reverendo William Branham. Onde a terceira etapa, que é a etapa da palavra criadora sendo criada, estará cumprindo. E isso será no meio dos crentes em Cristo do tempo final. Agora aí estará sendo falado, vejam, na página 150, vamos ver um ou dois lugares aqui, onde nos fala do que o irmão Branham estava dizendo, quando ele falava de levantar uma capa, na página 150, parágrafo 13 e 35. Eu estou aqui com o propósito de reunir os síndicos. Todo lugar que eu tenho desejado ter foi rejeitado. Isso é o cúmulo, não poder ter um lugar. Quando eu sinto ter uma reunião, eu vou procurar alugar um campo de futebol ou um local para erguer nossa capa. Aí ele está falando em julho de 65.
já com 6 meses para partir. E ainda não tinha se cumprido essa visão, porque ele sempre desejava mover a capa de lugar a lugar com a direção do Senhor. E eu sinto como que isso é o que vai ser. Vocês sabem que tem uma visão referente a isso. Pode ser que a causa que isso aconteceu agora, vocês sabem, muitas vezes pensamos que é horrível, porque certas coisas acontecem. Mas pode ser Deus que os está empurrando para essas coisas. Quando Ele fala, Ele o fará. E em cima Ele escreve a capa. E na 152, também nos habla en el párrafo 1353, dice, na página 1353 fala: e estamos esperando tan pronto possível de hacer. Estamos esperando o mais rápido possível que possamos fazer, uma maneira que possamos fazer, onde possamos reunir todos juntos, talvez debaixo de uma grande capa. Aí ele escreve 2002, grifa e circula e desenha uma estrela de Davi, onde eu estou me sentindo muito definitivamente guiado para pregar sobre as 7 taças da Bíblia. Em cima ele escreve a capa e as 7 taças. Na 161 também, nesse lugar do parágrafo 1432, diz: eu estou ansioso e esperando a hora na qual todos possamos nos congregar sobre 7 lugares e pregar sobre 7 taças, 7 taças e as 7 trombetas, e assim tudo acontece em conjunto. Ele escreve as 7 pragas, as 7 taças, as 7 trombetas. No meio aí ele tinha escrito a capa catedral. Agora nosso irmão William continua dizendo: não se cumpriu na primeira era, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta e nem na sétima. Mesmo que o reverendo William Branham tratou de que se cumprisse no seu tempo, mas não era para seu tempo. Deus somente deu uma prova do que será a terceira etapa no último dia, em uma grande capa catedral que haverá no meio do cristianismo, no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E como não se cumpriu na 7ª era da igreja, então é para nossa era. Tão simples assim. Para que se cumpriera a 7ª edad, para que se cumprisse a 7ª era, tinha que se cumprir sob o ministério do reverendo William Branham. Para que se cumpriera a 6ª edad, para que se cumprisse na 6ª era, tinha que cumprir sob o ministério de John Wesley. E se fosse para se cumprir na primeira era, tinha que cumprir sob o ministério de São Paulo. Se não se cumpriu em São Paulo, nem Irineu, nem Martim, nem Colombo, nem Lutero, nem Wesley, e nem no reverendo William Branham, e nem em nosso amado irmão William Soto Santiago, então tem que se cumprir em um véu de carne que esteja no meio da sua igreja, em um ministério sob capa. O ministério de quê? Do Filho do Homem com seus anjos. Falando de Paulo, e ele sabia construir tendas, mas não era para seu tempo. Talvez teve algumas atividades debaixo de tendas, porque ele tinha como ofício construir tendas, porque os judeus tinham a responsabilidade não só de ter uma profissão, mas também ter um ofício para garantir o sustento da família. Se o trabalho em alguma profissão diminui, então a pessoa recorre ao ofício. Então isso mostra que sempre tem que estar lutando pela família e, além de tudo, pela obra de Deus.
Na mensagem, a graça do Senhor Jesus Cristo derramada a seus filhos, pregado 15 de julho de 2016, no Panamá, nos diz, estamos no tempo final, no último dia, que é o sétimo milênio de Adão para cá. Temos entrado a esse ciclo divino em que de um momento ao outro acontecerá a ressurreição dos mortos em Cristo, na vinda do Senhor, e a transformação de nós que estamos vivos para logo ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Nessa mensagem, 5 identificações definitivas da verdadeira igreja do Deus vivo, na página 7, diz assim: agora, a igreja de Deus hoje é a mesma coisa, chamados de toda coisa do mundo, chamados de todo culto religioso, chamado a sair de toda denominação religiosa, chamado a sair de toda organização religiosa para caminhar com Deus, não ser governado por um bispo, mas governado por Cristo neste reino messiânico no qual vivemos. Cristo é o Rei. Cristo é o único. E ele escreve o reino messiânico e desenha uma pedra angular e as eras. Agora, Cristo é a cabeça disto. Cristo é a cabeça deste reino messiânico. E você não pode organizar um reino do qual Cristo é a cabeça. Você não pode denominar um reino do qual Cristo é a cabeça. E ele escreve reino, porque Cristo é Rei. E você não pode pegar o intelectual de um homem e fazer uma organização na qual Cristo há de governar. Portanto, qualquer companhia, qualquer povo, quaisquer grupo de homens que trate de organizar o reino de Deus, e recorde que o reino de Deus é sua igreja. E disse qualquer grupo, qualquer homem, quaisquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus, está se pondo contra o rei. E se eles vão contra o rei, será contrário ao rei, contrário ao rei. E se for contrário ao rei, então seria um anticristo. Os que estão contra o rei, os que estão contra o rei, os que tratam de organizar esse reino, procurando forma de organizar a igreja, quando já tem um rei aí, que é o Espírito Santo. Isso é bem forte. Se eu tivesse um pouquinho mais de voz, nós deixaríamos isso bem claro. É um anticristo. Vejam, isso que estão fazendo, que o irmão Branham disse em uma mensagem, e ele escreve que esses grupos independentes, esses grupos particulares, são os mais perigosos, são os que mais dão problemas. Mas aí já vemos que são anticristo. E se vocês ficarem comigo um minuto, eu vou provar isso a vocês. Um anticristo, ele trata de tomar um povo e os chama de organização a organização, os organizando juntos, o que nunca foi a vontade de Deus. As pessoas sempre têm estado brigando comigo porque eu bato forte nas organizações. Eu não estou batendo nas pessoas que estão aí dentro. É esse espírito denominante que faz as pessoas pensar, nós somos o povo. O povo de Deus é sua gente chamada. Eu creio que eles estão em todas as denominações. Eles podem ser católicos, podem ser protestantes, podem ser judeu, eles podem ser qualquer classe de igreja. Mas a igreja real é o corpo místico de Jesus Cristo. E aí ele desenha uma pedra angular e as eras. E o nosso irmão William continua falando. Mas os santos de eras passadas e os crentes desse tempo
terá um tempo de plena manifestação de Deus em seu meio, onde o amor divino, na era do amor divino, que é a era da pedra angular e é a era messiânica, Deus se manifestará em toda a sua plenitude. Veremos essa etapa que será cumprida em uma grande capa catedral. E na página 155 do livro de Citas, parágrafo 1387. Aí nos fala, bem, agora ao fazer isso, eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, as últimas 7 taças e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, os unindo nesta hora que vivemos, seguindo a abertura dos 7 selos. Aí é que ele escreve as 7 trombetas, 7 taças, os 7 trovões, o ensinamento na capa é igual aos trovões, as 7 trombetas. Onde é que os trovões estariam sendo escutados? Em uma grande capa catedral. Seguindo na abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. E em cima ele escreve a capa. E não conseguimos o local para fazer, o que eu espero que assim que eu possa, tão pronto que eu possa, nós possamos ter um lugar suficiente para que seja aqui ou Louisville ou em New Albany. Ou seja, que nós levantemos uma capa para fazer tudo o que o Senhor nos guia a fazer. Do lado direito ele escreve novamente, 2002, capa. Agora nosso irmão William continua dizendo, portanto, isso já foi mostrado por Deus ao reverendo William Branham, o mensageiro da 7ª era, ou era da igreja gentia. Ele tratou que Deus usasse ele para o cumprimento dessa visão, mas não correspondia a ele. Por quê? Porque isso corresponde ao tempo final, último dia, na era da pedra angular, com o povo que corresponde a essa era de pedra angular, os quais, pela graça, são salvos também e obterão todas as bênçãos de Deus correspondente a esse tempo final, as quais estão escritas e prometidas. Na página 12A do livro de Citas, parágrafo 124, nos diz, se Deus permitir, eu gostaria de tomar um lugar algum dia quando a carpa aparecer em cena. Agora eu creio que isso será em breve. Em breve eu irei pelo mundo todo, em breve vou ter umas reuniões mundiais e gostaria de encontrar um lugar que eu pudesse estar ao redor de 6 semanas e somente pegar aquelas coisas e ir através delas, ouvir? Indo e vindo pelas Escrituras. E ele escreve a capa e o ensinamento. Vejam, indo e vindo pelas Escrituras. Isso não soa familiar para vocês? Veja como Deus cumpre tudo de uma forma tão simples. Ali ele estava mostrando como seria isso. Agora vejam na 4V também. Ali nos fala algo. Parágrafo 43. No parágrafo 43, o que precisamos é estar como 3 meses em alguma capa levantada em algum lugar, aqui fora, com algum ensinamento realmente apostólico, com ministros, todas as tardes, regressar e voltar e entrar no movimento correto, a coisa que temos saído fora da ordem, não porque quisemos assim, mas é porque é a tendência do tempo. Aí ele escreve a capa e o ensinamento apostólico do lado direito. E em cima ele escreve, os apóstolos ensinaram uma nova dispensação. Ensinamento apostólico na capa.
Na página 5B, na 48, ele fala também: eu gostaria de ter uma capa grande e trazer aqui e armar ela entre vocês, pessoas boas, e ficar de modo que nós poderíamos tomar uma tarde para o ensinamento entre ministros e permitir que as igrejas sejam consertadas. Sabe uma coisa? Eu creio que o Espírito Santo nos ajudará a fazer. Aí ele escreve a capa e o ensinamento. E o nosso irmão ele continua dizendo: alguns se perguntam o que Deus estará fazendo nesse tempo final. É simples. O que Ele prometeu em Sua palavra, o que Ele prometeu fazer em Sua palavra, e estará se manifestando no meio dos crentes do último dia, na era correspondente, que é a era da pedra angular. Onde? Em cima, no topo, na era da pedra angular. E na página 26, parágrafo 213, a vinda do Senhor não será em qualquer esquina, mas será universal. Um estará trabalhando no campo de dia, outro dormindo na cama do outro lado do mundo. Será um rapto universal. E ele escreve: a vinda do Senhor será algo universal. E na 214, agora, cada noite estamos tratando de encontrar algo que eu estou procurando. E isso é o que Deus, em uma visão, me disse, que o meu ministério está fazendo uma terceira mudança. E eu estou desejando por ela, que comece aqui no tabernáculo. Eu não sei se vai ser ou não, mas eu estou desejando por ela. Que assim seja feito, e eu confio que será de alguma forma. Eu poderei pregar o Evangelho de tal modo e farei algo que ajudará a humanidade que sofre a uma maneira de uma vida mais feliz e a uma maneira de vida mais saudável. É o meu desejo mais sincero e o meu também. Então vejam que tudo isso, no parágrafo 216, ali ele fala dessa terceira etapa. Aí na 214 ele escreve: terceira etapa, traço, a capa, visão. E nessa 216, aí ele fala do nome ali também. Que ele diz que ele escolheu para iniciar, declarar o seu nome de uma forma nova, mas quando o fizer será tão perfeito como as outras. E eu estou confiado em Deus que será maior do que as outras, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos enfermos e pessoas necessitadas. Tem tanta necessidade na terra hoje. Agora, vejam tudo isso como a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas e é para os perdidos. Pois o mundo também estará sendo impactado pela terceira etapa. Mas antes, primeiro corresponde a nós receber a fé do rapto. A era messiânica. Esse é o tema que temos para hoje. Assim que vamos nos colocar em pé. E assim vamos deixar. Olha, nessa aqui foi que eu desenhei, nessa mensagem. E aí, miren, também havia escrito. Fé de rapto, olha, também tinha escrito. De 1963 ao 40 são a 2003. Mas se você somar os dias que tem de atraso,
cai em 2002. Agora, todo isso Agora, tudo isso, e aí também foi o que tinha escrito, talvez foi nessa semana passada que eu mostrei. Aí no escritório, eu escrevi essa parte da fé do rapto. E o que é fé do rapto? Porque, veja, ao estar na era perfeita, na era messiânica, a era na qual o povo chegará à perfeição, esse é o tempo paralelo ao mesmo tempo onde Josué estava para já atravessar para a terra prometida e mandou o povo se santificar. A era messiânica. Assim vamos deixar conosco com esse tema, o nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.